Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Boa noite, sejam bem-vindos. Agradeço a presença e a coragem de saírem debaixo do cobertor nesse primeiro frio que o carioca não aguenta muito, para estar aqui essa noite conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu queria dizer que hoje nós vamos estar tratando de um tema importantíssimo para as nossas vidas, tanto para a vida de Carla, para a minha vida particular, e acho que para a vida de muitos que estão aqui. E é uma experiência em que vamos estar contando algumas coisas que passamos com conhecimento logosófico, e espero que vocês saibam o porquê esse tema acabou nos tocando tanto. Bom, boa noite. Para mim é um prazer e, na verdade, é uma grande oportunidade poder trazendo um pouco do que a gente vive, experimenta, sente e realiza na nossa própria vida com os ensinamentos dessa ciência, com os conhecimentos que o autor dessa ciência nos brinda. Eu acho importante a gente ressaltar que nós vamos estar trazendo aqui fragmentos da nossa vida, aquilo que a gente tem comprovado com esses ensinamentos dentro das nossas experiências, porque a gente sabe que as experiências da convivência a dois são diversas, mas não poderia ser diferente, a gente não poderia trazer outra coisa senão aquilo que a gente experimenta, porque justamente uma das propostas desse conhecimento é que o ser não só alcance o saber, mas ele precisa ser aquilo que ele sabe. Então, nós vamos estar aqui trazendo apenas um fragmento, na verdade, são 2 fragmentos de algo que é muito maior. Então, não esperem que a gente fale aqui da história das relações das pessoas ao longo dos anos, nem que a gente trate de temas relacionados à advocacia de família ou terapia de casal, porque nós vamos falar de logosofia. Fundamentalmente, logosofia é uma ciência criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que, como autor, tinha o codinome de Raon Sol, que para nós significa muito, e, como ciência, ela é toda construída com estudo e prática, ela é absolutamente experimental. Por isso, o que a gente está falando aqui hoje é fruto da experiência, da aplicação do conhecimento logosófico às nossas vidas. Mas eu, particularmente, me arrisco a dizer que logosofia também é arte. Ela é arte porque a gente, aos pouquinhos, vai percebendo que aqui a gente exercita muita coisa que é muito comum à arte. Aqui a gente começa a movimentar alguns pincéis e algumas tintas internas. A gente começa a trabalhar com uma massa para poder, dessa massa, ao movimentar essa massa, a gente começar a construir uma escultura, e essa escultura, muitas vezes, é uma escultura de nós mesmos, é a nossa própria imagem. Muitas vezes, a gente aprende a usar as palavras de uma forma diferente, porque a gente começa a escrever um livro da nossa própria vida e que não é uma biografia, autorizada ou não autorizada. Ela é, na realidade, uma história de um percurso individual de cada um. E isso faz da gente viver algo de artista, um pouco de artista, porque a gente vai aprendendo algumas técnicas que são próprias do artista. Por isso eu entendo que existe também essa relação de arte com a logosofia. Mas tem um aspecto da vida e do artista que é muito pouco explorado e, às vezes, muito pouco conhecida, que vai além da técnica, da destreza, da habilidade e do conhecimento da própria arte, que é a inspiração. A inspiração ela faz parte do artista, move o artista, faz o artista se mexer, se movimentar. E, de alguma forma, nesse trabalho de arte, a gente vai se inspirando e descobrindo muito daquilo que alegra com a realização o nosso próprio interno. Eu acho que todo artista
quando consegue construir, quando consegue realizar, vive uma alegria muito interna muito grande. Ele vive construindo, ele vive produzindo. E é preciso entender que a convivência a dois também é um processo de construção. E essa inspiração, ela advém da própria alegria da realização. É interessante que quanto mais realiza, mais alegria interna. E quanto mais alegria interna, mais inspiração. É como se o ser se expandisse. E isso é algo que é espiritual, porque certamente o cidadão mais alegre, ele é mais espirituoso. Ele consegue construir coisas que normalmente não faria se não tivesse todo esse esforço e todo esse investimento próprio que é da arte. E eu entendo que é isso que, na verdade, nos faz participar desses estudos e dessas concepções. Aqui mesmo a gente exercita isso desde cedo, desde jovem, desde o colégio logosófico, passando por diversos segmentos de estudo em que se exercita a arte. Me preparando para essa palestra hoje, eu decidi trazer esses cartões. E o que são essas cartelas? A primeira resposta ela é direta e simples, é o meu ponto de apoio para eu não esquecer o que eu me propus trazer aqui essa noite. Mas elas são mais que isso. Essas cartelas elas foram usadas numa peça que eu e meu marido criamos há 12 anos atrás. E ela foi apresentada neste palco. Na época, nós já éramos estudantes de logosofia e nós fazíamos parte de um setor que existe na Fundação Logosófica, que é o setor juvenil. E é um setor onde a gente estuda, a gente entra em contato com os conhecimentos que são próprios da realidade do jovem. E, obviamente, o par humano, o relacionamento a dois, é um dos temas mais cotados. E a gente estava estudando par humano. E a peça ela se intitulava A Razão e a Sensibilidade em Busca do Par Humano. E nela eram várias cenas que representavam o cotidiano da vida do relacionamento a dois, desde a adolescência até a idade adulto-jovem. E a razão e a sensibilidade eram dois personagens. Eu representei no palco a sensibilidade, o meu marido, que na época era namorado, ele representou a razão. A razão entrava aqui desse lado, a sensibilidade entrava ali daquele, e eles permaneciam distantes um do outro no início da peça, representando o desequilíbrio interno que existe no interno do ser humano entre o pensar e o sentir. E, à medida que a peça ia se desenvolvendo, eles iam trazendo elementos de razão e elementos sensíveis para resolver as questões que se apresentavam. E eles iam percebendo o valor que tinha o papel de cada um. E eles iam se aproximando até que eles terminavam a peça unidos no centro do palco, representando justamente uma grande chave que a gente compreendeu na época com esses conhecimentos do autor da logosofia, que é preciso experimentar, pensar naquilo que se sente e sentir aquilo que se pensa, trazendo esse equilíbrio entre o pensar e o sentir. E é engraçado porque a gente tem a filmagem dessa peça e a gente assiste ela hoje. E eu nunca vi uma sensibilidade ser representada de forma tão mental e uma razão de forma tão sensível. Mas depois eu vou voltar nesse aspecto. Mas esse estudo, ele impregnou tanto o nosso interno, esse estudo que culminou com a criação, esse processo criativo da peça, ele impregnou tanto o nosso interno que até hoje, 12 anos depois, a gente ainda colhe os frutos dessas sementes plantadas no passado. Claro que essas sementes se somaram muitas outras que foram ampliando a nossa compreensão, que foram aumentando o nosso entendimento de modificar a nós mesmos ao longo desse processo de evolução consciente que o autor nos propõe realizar. Mas grande parte do que eu vou trazer aqui hoje tem as suas raízes, a sua origem
naquele estudo da nossa juventude. E passaram-se 7 anos, nós namoramos 7 anos, e decidimos casar. E a palavra que mais ecoava no meu interno, depois que eu casei, era a palavra inspiração. E até hoje, 6 anos mais tarde, se eu tivesse a oportunidade de dar um conselho a um casal jovem, seria esse. Primeiro, casem, que casar é muito bom. E segundo, inspirem-se. Que vocês saibam inspirar um ao outro a ser melhor a cada dia. Como na arte, que é fruto da inspiração do artista e inspira aos que admira. E essa inspiração, ela parte de pequenas coisas. Tem uma característica, na verdade, um valor que eu admiro muito no meu marido, isso desde o início, que é a pureza dele. A pureza com que ele enxerga a vida e a pureza com que ele imprime tudo aquilo que ele faz. E isso vai desde me levar um café da manhã na cama, que é a mulher que não gosta de um romantismo, até a seguinte cena. Nós éramos recém-casados, só morava eu e ele no apartamento, trabalhávamos fora todos os dias, almoçávamos e jantávamos fora todos os dias, e eu chego em casa e ele tinha feito hortifruti. Eu abro a geladeira e nada mais, nada menos do que as 3 prateleiras preenchidas de alface, de todos os tipos, crespo, americana, roxa, rúcula, tinha umas 3. Obviamente, no final da semana, acabava estragando quase tudo e indo quase tudo para o lixo. Mas isso não acontecia uma vez, acontecia 1, 2, 3 e se repetia várias vezes. E aquilo começou a me incomodar. Eu, filha de militar, criada no planejamento estratégico, quanto desperdício. Mas aí eu comecei a perceber que toda vez que eu me queixava disso, eu diminuía nele a iniciativa de pensar na casa e de pensar nos dois. E aí eu comecei a contrapor essa minha irritação com o pensamento de valorizar a pureza da intenção que ele tinha por trás. Agora, é claro que isso é um exemplo pequeno dentro da convivência a 2 que envolve aspectos físicos. Mas isso se amplia para projeções muito maiores, para projeções que podem chegar ao eterno, quando eu me dou conta de que eu preciso ajustar a minha conduta e modelar determinadas características negativas que existem em mim, de forma a perpetuar no outro a pureza que ele trouxe como herança. E uma pureza que eu admiro e que eu preciso ser digna. E, paralelamente, eu vou construindo essa pureza dentro de mim. Como um espelho, onde eu consigo construir no meu interno o que o outro trouxe como herança, e vice-versa. E aqui é um aspecto interessante, porque os seres, em geral, eles se atraem pela afinidade. Mas poucas vezes nós nos damos conta que a gente buscou no outro fragmentos que faltavam em nós. Pouco tempo, na verdade, algum tempo depois que eu namorava ele, acho que foi até durante o casamento que eu percebi isso, eu não me lembro quando foi. Mas eu me dei conta que eu era uma menina extremamente mental. E eu busquei um rapaz de grande sensibilidade. E hoje eu posso dizer que, se eu fosse reinterpretar aquela peça de 12 anos atrás, eu teria no palco uma sensibilidade muito mais sensível do que ela foi naquela época. E essa razão, ela hoje se apoia e aprende com a minha clareza mental.
numa troca mútua de fragmentos, onde um aprende com o outro, onde um atrai no outro o que o outro tem de melhor e rechaça, cada um dentro de si mesmo, os aspectos negativos que destroem a origem do sentimento. Num processo mútuo de construção a dois. E aí vai se formando a unidade. E esse é um aspecto que também a gente aprendeu, que a gente entrou em contato, um conhecimento que a gente entrou em contato naquela época, e que mudou muito a nossa forma de viver a dois, que é dignificar-se frente aos olhos do ser querido. Ser melhor hoje do que eu fui ontem. Surpreender o outro nas minhas ações, nos meus atos. E daí renasce a admiração um pelo outro. E é nessa admiração, justamente nessa admiração, que se renova o amor. Aquele amor fresco, aquele amor puro do início do namoro. Por mais que existam as imperfeições de ambas as partes do casal, existe uma imagem, que foi a imagem que atraiu o olhar de um para o outro, que não deve ficar semi-destruída na tentativa de um mudar no outro aquilo que não lhe agrada. Nas palavras do autor, qual é o pincel que começa a se mover na mão desse artista incógnito? A realidade, aquela que, mostrando por uma parte o que é, oferece a possibilidade do que pode ser. E só pede colocar-se mãos à obra com um afã tolerante que aperfeiçoa sem ferir o que quer modelar. E quem é esse artista? E quantas vezes, querendo mudar o outro, acabamos ferindo aos dois? Segredo é inspiração. Comumente, e eu diria até naturalmente, nós buscamos uma pessoa ideal para compartilhar a nossa vida. Mas poucas vezes nós nos perguntamos se somos nós essa pessoa ideal para o outro. E uma coisa que eu tenho comprovado muito nesse exercício dessa arte da convivência a dois é que não tem como falar do outro sem passar primeiro por si mesmo. Porque, na verdade, o relacionamento ele é uma construção interna que se expande na vida do outro. E quando as duas partes do casal realizam essa construção, o casal se une. Se une em projeções indissolúveis. É muito comum os jovens, na verdade, os casais apaixonados, fazerem as juras de amor eterno. E tem um conhecimento do autor que ele diz que o eterno é o que não muda, o único que não deve mudar. Como? Como eternizar esse amor? Ouvindo a Carla, eu vejo como que eu não sabia nada disso, né, quando eu cheguei aqui. E fico impressionado, porque, na verdade, o trabalho é um trabalho de construção de si mesmo, não é? De perfeita percepção de que é preciso construir o si mesmo como uma obra de arte também. Não é possível imaginar a convivência a dois sem começar pela convivência consigo próprio. Isso é algo sutil. Não é muito simples entender isso. Eu demorei para entender isso. E custou muito caro, evidentemente. Porque antes do meu atual relacionamento, eu vivi um outro casamento. E não sabia nada dessas coisas, evidentemente. E sofri. Sofri, em primeiro lugar,
naturalmente, pelo fracasso. Não é? Quem sai de um casamento sente o fracasso, vive com o fracasso. Mas também tinha uma outra coisa que eu fui descobrindo com o passar do tempo, que era uma sensação de vazio. Não era só o fracasso. Com o tempo, fui percebendo que também existia um vazio. Esse vazio, inicialmente, eu preenchi com a fuga para frente. Entrei de cabeça no trabalho, onde eu tinha ainda algum espaço para realização, mas, na verdade, eu estava fugindo de um encontro comigo mesmo. Eu não estava ali parado para avaliar o que estava acontecendo. O trabalho me dava uma satisfação efêmera, né? Aquela sensação de realização, me dando, por um lado, a confirmação daquilo que eu já tinha como conhecimento, da minha formação básica como profissional. Mas não me dava muito. Até que certo dia eu cheguei em casa, da minha nova casa, mobiliada como eu queria, e eu percebi que aquela minha casa, ela me deixava vazio. Na verdade, eu tinha uma casa, mas não tinha um lar. Eu era hóspede da minha própria casa. Eu até não gostava de ficar tanto tempo ali, apesar de ter tentado construir alguns espaços interessantes em que eu podia, de alguma maneira, aproveitar. Com o passar do tempo, eu fui vendo também que a minha relação, as minhas tentativas de relacionamento estavam ficando cada vez mais difíceis. Porque a gente, com o passar do tempo, vai ficando mais exigente. Não é? Mais exigente porque, primeiro, não quer sofrer de novo. Evita o sofrimento. E, depois, não quer entregar muito do outro. A gente vai passando, vai ficando mais velho, vai se enchendo de caprichos, de manias, e, quando quer encontrar o outro, quer que o outro se adapte à sua própria realidade. Não é? E esse é um conjunto, uma sucessão de desencontros. Eu vivi isso e não estava apostando em mais nada do que a vida profissional. Até que um momento que eu percebi que eu estava vivendo numa inércia interna, que eu não saía do lugar, uma certa até prostração, não é? Um sentimento de que eu não ia crescer muito, eu tomei uma decisão. Essa decisão foi procurar fazer aquilo que, durante o meu casamento, eu não tinha conseguido fazer, que me deixasse feliz. E aí fiz uma lista, né? Todo homem bem racional, né? Fiz uma lista, do meu checklist, e ali eu comecei a tomar algumas decisões. Voltar a aprender idiomas, eu adoro música, pegar um instrumento, voltar a praticar música, uma coisa que me agrada profundamente. Não é? Investir, eventualmente, em viagens, eu, afinal de contas, estava sozinho, não é? E viver algumas experiências que me trouxessem alguma alegria interna, que eu achava que ia me completar de alguma maneira. E, simplesmente, num determinado momento, duas colegas de trabalho me convidaram para participar de um curso de dança de salão. Eu adoro música, adoro dançar. Achei aquilo extremamente atraente. Eu falei assim, pô, mais uma interessante atividade que eu sempre gostei de fazer e vou partir para isso. Não estava pensando em mais nada do que esses elementos de felicidade. Elas precisavam, na realidade, de mais homens para poder completar a matrícula, porque tem que haver um equilíbrio de gêneros, e eu estava ali para, de alguma forma, completar a matrícula delas, né? Mas fui com o maior prazer, etc. E, exatamente nessa situação, que eu encontrei minha segunda mulher, né? Dançando, o que é algo também muito interessante, fantástico, romântico, mas que eu não estava apostando absolutamente nisso. E, com ela, eu fui percebendo que não só eu pude aprender a dançar, porque começamos a dançar muito, evidentemente, mas também ela me mudou a vida. Disso eu vou falar um pouco mais à frente. O que é mais interessante é que, olhando para trás, depois que ela me apresentou a logosofia, porque foi ela que me apresentou a logosofia pela primeira vez, e aplicando alguns conhecimentos logosóficos, eu pude interpretar um pouco aquilo que tinha acontecido comigo. E eu verifiquei algumas coisas. A primeira, que eu não fiquei parado. O fato de ter buscado coisas que me faziam feliz era fundamental, realmente, para sair da inércia.
E nada melhor do que sair da inércia procurando coisas que nos dão alegria interna. Isso foi depois interpretado com algo que tem a ver com uma lei metafísica que a gente estuda, que é a lei de movimento. Quanto mais você se mexe, quanto mais você sai de uma inércia e investe com a sua vontade, com a sua sensibilidade, mais espaço para a própria vida você estabelece. Uma coisa que, aparentemente, é muito óbvia, mas que, na realidade, tem as suas sutilezas. E, entendendo os princípios dessa lei, eu pude verificar que eu fiz um movimento meio que inconsciente, mas que, de alguma forma, me deu novas oportunidades na vida, a começar por aquela que passou a ser a minha mulher amada dali em diante. Um outro aspecto importante que eu comecei a perceber dessa busca foi exatamente a percepção de que eu estava buscando completar o vazio e que, até então, eu não tinha feito uma avaliação correta daquilo que a logosofia ensina, que são as características dos pensamentos que ocupam o nosso espaço mental, a nossa mente, e que, muitas vezes, nos faz distanciar das pessoas. Uma delas, que é muito comum, é o próprio egoísmo. O nível de exigência do homem, o nível de maneira de se posicionar na nossa sociedade é uma maneira muito egoísta de ser. Você, na realidade, pensa sempre de uma forma muito competitiva, e eu tinha tido isso na primeira relação. Nós competimos em muitos aspectos, nós vivíamos muito pensando em cada um. E o egoísta, na verdade, eu vim a descobrir isso com o estudo de logosofia, ele é naturalmente um perdedor. Não é? Perdedor por quê? Porque ele tem ali dentro aquela forma de trabalhar, de funcionar inconscientemente mesquinha, em que sempre está sentindo que está perdendo alguma coisa. Quando, na realidade, o trabalho interno, o trabalho maior que eu vim a descobrir com o passar do tempo, é que, na realidade, você ganha quanto mais você dá. É exatamente o contrário. O grande ganho das relações humanas está justamente na sua disposição da entrega, de uma entrega maior, definitiva, não é? De poder amar de verdade. E isso era algo que era realmente muito difícil para a minha visão, para a construção de uma relação de amor. Ainda que me achasse uma pessoa sensível, uma pessoa amorosa, afetiva até, eu vi que as minhas dificuldades estavam, na realidade, nos meus pensamentos. E um conhecimento logosófico que me fez aprender muito foi observar que não são os corações que se afastam, são as mentes, são os pensamentos, são as manias, são os preconceitos, é o egoísmo, são as formas que, na realidade, habitam a nossa mente, nos ocupam, nos preocupam e nos submetem, às vezes, a pensamentos que só nos faz nos internarmos em nós próprios e sofrermos com esses mesmos pensamentos que nos fazem sofrer, como o egoísmo também, a forma mesquinha, etc. Isso, para mim, foi um grande aprendizado, essa observação para trás. E, na realidade, descobri que nós somos formados, homens e mulheres, mas eu vou falar aqui pelo lado do homem, nós somos formados desde a infância com um ideal de ser que cria muitos desencontros. Quando, na infância, principalmente, a gente tem um ideal de príncipes e princesas que a realidade depois demonstra que não existe. Na juventude, adolescente, jovem, a atração masculina é normalmente uma atração física, sexual. Ela não é dotada de muitos recursos, além dos recursos instintivos. E aí há outro desencontro, porque certamente não é isso que ela espera de você. E você passa a viver esses desencontros. E esses desencontros foram se ampliando, no meu caso, na maturidade, pelo nível de exigências que iam além da... Quer dizer, muitas vezes eu podia ter, além da atração física, uma admiração maior, superior, mas, certamente, a ordem, as características dos pensamentos que habitavam a minha mente me faziam afastar dos outros seres, porque eu estava muito sem avaliar, sem fazer um ajuste de contas interno suficiente e está fugindo, muitas vezes, dessa realidade
interna tão importante, que é fundamental para começar a construir esse novo ser. E, como a Carla citou, esse ensinamento, essa imagem dos pincéis, isso foi muito interessante, porque a realidade, de um lado, ela frustra, porque ela quebra aquele ideal do outro ser. Mas a gente esquece que a realidade também ela cria uma nova oportunidade. Uma oportunidade de, no mundo das diferenças, a gente poder começar a construir. Não é? E isso eu acho que é uma grande chave. A realidade ela nos frustra, mas ela também nos ensina. E eu passei a não ter medo de sofrer. Não é? Eu já tinha um trabalho interno de sustentação, terapia, essas coisas, mas eu acho que, quando eu comecei a analisar mais claramente a ordem de pensamentos que transitava na minha mente, na minha vida, e como isso me atrapalhava, eu comecei a verificar que eu podia ter um crescimento maior. E tem um aspecto que eu logo aprendi quando tomei contato com o conhecimento logosófico. O criador da logosofia, ele tem uma forma de desenvolver seus ensinamentos de forma assim que eu entendo maravilhosa, porque ele fala pouco e fala tudo. É um axioma. Né? Há pouco ela falou que é necessário pensar no que se sente e sentir o que se pensa. Isso é uma chave, é uma profunda chave. Né? E um outro conhecimento que me veio, logo que eu encontrei os textos de logosofia, é o seguinte, que para você poder ser aquele ser que você aspira a ser, você tem que começar deixando de ser o ser que você é. E, para fazer isso, tem que ter muita coragem. Isso não é muito simples. Né? E esse trabalho é um ajuste de contas interno. E, na hora que se começa a fazer esse ajuste de contas interno e, ao mesmo tempo, a observar o que o outro ser tem de melhor, esse vazio começa a poder desaparecer. Eu tive essa sensação ao encontrar a Muriel, a minha mulher. Foi um momento de avaliação daquilo que não era bom que eu tinha e a observação do que ela tinha de melhor. E passar a observar também que não se trata apenas de uma convivência comigo mesmo. Né? Aprender a construir o meu interno, a conviver com os meus pensamentos, mas a conviver de forma geral, não só com o outro ser amado, ser querido, mas com o outro todos. Né? Essa relação, essa possibilidade de avaliação dos valores do outro, elas são importantes em qualquer ambiente. Eu melhorei muito meu relacionamento no trabalho, no relacionamento familiar, porque comecei a entender que existia aí uma obra a ser construída em toda relação. Toda relação é uma oportunidade de se construir uma obra. Né? Isso foi algo que me marcou profundamente e que eu passei a observar fortemente as grandes relações. As relações que, ou duradouras, ou que eram marcadas por pessoas que tinham passado pela vida, enfrentado a vida de frente com todos os sofrimentos que a vida normalmente nos oferece. Um outro pequeno ensinamento é interessante, porque González Pecot diz que a luta é a lei da vida. Né? Não há possibilidade de pensar que em viver sem lutar, não adianta fugir. E aí se constrói muito da felicidade. Eu vim a descobrir que o quanto é importante também observar as outras formas de convivência. E, nesse ambiente, no ambiente logosófico, eu vi muita gente convivendo de uma forma interessante, de uma forma diferente, de uma forma muito rica. Falando dessas imagens, desses casais, né, eu estava... Outro dia eu estava na festa de aniversário de uma sobrinha e ela ainda tem os bisavós presentes e os bisavós estavam na festa. E eu vi uma imagem que me tocou muito, que me impressionou muito, que o bisavô estava sentado numa cadeira de madeira, a bisavó estava sentada no braço dessa cadeira, voltada para ele, linda, parecendo uma escultura, fazendo carinho no rosto dele.
Quantas lutas já não viveu esse casal? Quantos afastamentos, quantos reencontros, quantos desafios. Essa luta vale a pena. E uma coisa que eu tenho comprovado muito é que, se a unidade do casal existe, ela vai ser testada, porque faz parte do processo de tornar mais forte. O casal se une à medida em que vive grandes desafios juntos, né? Muitas coisas são motivos de afastamento hoje em dia na convivência diária. Hoje em dia, até o celular afasta essa convivência do dia a dia. Mas existem provas grandes. E, para mim, eu acho que quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Uma grande prova foi o nascimento do primeiro filho. O filho. O terceiro elemento da unidade. Expressão máxima da união do casal. Quem tem filho sabe. Não é fácil. E quão grata eu sou por ter tido a oportunidade de ter acesso a conhecimentos que me permitiram viver essa realidade de uma forma diferente. No nascimento do filho, a sensação que eu tenho é que existe um desencontro do casal. Porque a mulher, ela se encanta pelo filho, ela se encanta pela maternidade, e, ao mesmo tempo, aflora um instinto maternal. E, por outro lado, o homem, ele não vive na mesma intensidade e velocidade das transformações que a mulher vive. E ocorre o afastamento. No fundo, acontece uma verdadeira incompreensão, porque um julga que se esforça mais, ou que realiza mais, ou que faz mais do que o outro. Mas o outro pensa justamente o contrário. E, nas palavras do criador da logosofia, começa a acontecer a verdadeira cotização dos fragmentos humanos, onde eu acho que aquilo que eu dou tem muito mais valor do que o outro dá. E, como o Malcher tocou aqui também, começa a se promover esse afastamento do casal não pelo coração, mas pela mente. Eles começam a se distanciar mentalmente, embora ainda unidos pelo coração. E a conturbação da mente não permite com que a gente escute esse amor do coração. E esse processo de reaproximação entre o casal, ele parte do ponto de reconhecer que existiu o afastamento. Daí, entender aonde se está, para poder, então, projetar aonde se quer chegar. E precisa ser um processo ativo, de ambas as partes. O que antes era 2, quer dizer, o que passou a ser 2, precisa voltar a ser 1. Essa união. E meu marido, ele me ajudou muito nesse processo. Eu me recordo que eu voltava do trabalho, louca de saudade do meu filho, e eu abria a porta de casa, e é claro que eu só enxergava ele. E eu entrava, meu amor, que saudade que a mamãe estava de você, e pegava, abraçava e beijava. E muitas vezes eu esquecia de dar boa noite para o marido. Aí o marido me recordava sempre: é filho de chocadeira, não. O filho existe porque antes existiu a mãe e existiu o pai. E isso não pode ser esquecido. E dali nasceu mais um motivo de admiração ao meu marido, porque foi ele que me permitiu experimentar a realidade de ser mãe. E ser mãe é nascer de novo, é ver o mundo com outros olhos, é vibrar em outra frequência, é tornar-se, em parte, fragmento do Criador.
E eu me recordo que um dia eu estava com o meu filho no colo, ele tinha meses, e eu olhava para aquele olhar tão denso e tão profundo, e eu sentia um amor, mas era um amor que entrava dentro e se projetava em direção ao infinito. E ali, naquele momento, eu me dei conta que esse amor era o amor, o mesmo amor com que foi criado toda a criação. E que ali, através do relacionamento a dois, eu estava podendo viver uma experiência em que eu podia experimentar em mim o amor divino. E eu me recordo, não consegui compreender muito como é que alguém que conhecia esse amor, como é que alguém que conheceu esse amor, conseguia agir no dia a dia, às vezes de forma mesquinha, às vezes de forma pequena, conseguia ter atitudes não condizentes com aquele amor. Até que eu voltei a trabalhar de forma mais intensa, depois da licença maternidade. E começaram a se acumular os compromissos, as tarefas, as funções, as atividades, o cansaço. E a densidade do material gradativamente foi reconquistando seu espaço. E até que eu me vi numa situação de dia a dia, agindo de uma forma não condizente com aquele amor. E aí foi quando eu me dei conta que é possível esquecer. E eu não quero esquecer. Então, é preciso defender a mente. Eu preciso defender a minha mente contra todos os elementos que partem tanto do meu interno quanto do externo, que vão contra esse amor e que me fazem esquecer. Defender a mente para proteger o amor que sente o coração, sentindo aquilo que se pensa, pensando naquilo que se sente. E tem uma imagem que não é minha, é da sua esposa, que é a imagem da dança. Numa dança a dois, o homem ele dança para fazer a mulher brilhar. Eu diria até flutuar no salão. E existe um conhecimento comum de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E, de fato, um homem unido a uma mulher sensível e inteligente é capaz de grandes coisas. O criador da logosofia diz até de superar o humanamente possível. Mas é também necessário um grande homem que a faça brilhar. E foi dançando que a gente começou. É interessante porque, quando a gente começou a dançar, eu comecei a dançar com ela, eu percebi, no começo, que eu dançava para mim e achava que ela dançava para ela. Com o passar do tempo, e eu fui tendo essa compreensão gradativa que a Carla mencionou, eu comecei a descobrir que o homem dança para ela dançar. E isso muda tudo. Isso, para mim, foi parte de um ganho que passou a marcar a minha vida de forma muito importante. Entender o quanto é importante dançar para ela. Eu entendo que, nessa escola, a gente trabalha com a arte todo o tempo. A começar, como foi dito no começo dessa palestra, em que cada um passa a ser artista de si próprio e, de certa forma, tenta construir uma escultura melhor e é também o resultado da sua própria construção. Mas, no relacionamento a dois,
a gente vai descobrindo também que é preciso ir mais além. Quando você está construindo a si mesmo, você, de alguma forma, transforma a sua própria mente numa oficina, num ateliê, em que você tem que trabalhar os pensamentos e trabalhar com vigor, com destreza, com aplicação, com habilidade, aquilo que é próprio do artista. O artista precisa disso. Quem aprecia uma obra de arte vê o final, mas muitas vezes não entende o esforço, o investimento que é próprio do artista, que dá muito de si por amor. Ao mesmo tempo, quando se estabelece essa relação de casal, pouco a pouco a gente vai percebendo que também, além da construção do ser interno, é possível também construir algo que compõe essa expansão. Não é? Esse verdadeiro lar, que eu mencionei há pouco, ele é um pouco essa construção. É uma outra obra, é uma obra que se amplia e que depende de muito desse investimento. Mas, para poder ser artista de uma obra individual, ou uma obra a dois, ou uma obra coletiva, é preciso aprender. Eu, quando conheci a Muriel, ela já tinha características absolutamente surpreendentes. Ela jamais me falou de logosofia. E, ao mesmo tempo, eu percebia que a atitude dela era completamente diferente. Ela me conquistou silenciosamente, pela conduta, pela maneira de ser, de me tocar internamente, e eu, muito despreparado, sem entender muito por que aquilo acontecia. Né? Mas, pouco a pouco, na medida em que eu fui exercitando esses conhecimentos, eu me vi ampliar e a entender melhor o que eu tinha que fazer, porque eu não nasci sabendo. Eu até me formei bem, fiz boas escolas, mas esse conhecimento eu não tinha, absolutamente. E fui percebendo que essa escola ela tem vários aprendizes e tem também um mestre. E esse mestre, a quem eu sou muito grato, sou permanentemente grato, me ensinou a muitos aspectos da vida que eu desconhecia, principalmente de uma vida que vai além da vida física, porque, na realidade, a gente aprende, pouco a pouco, a construir e a entender que toda obra de arte, para o artista, ela é permanente. Ela tem um quê de definitivo e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para continuar crescendo. O processo de evolução consciente, que é parte é o objetivo principalíssimo da logosofia, ele é esse trabalho interno, aprender a crescer, começando a conviver consigo próprio, aprender a crescer, entendendo que tem muito para aprender com o outro, que nós somos seres humanos absolutamente singulares e que é na nossa diversidade que a gente pode crescer. E, por isso, eu sou grato a esse mestre, esse que me fez trabalhar como artista, de querer também ser artista. Eu sei que eu sofro muito, ainda estou amassando muito barro, ainda vou começar a percorrer muita coisa nesse caminho para construir essa escultura, mas eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho visto a minha própria realização, pouco a pouco, refletida na minha felicidade e na felicidade daqueles que estão a meu redor. E se eu tivesse que dizer alguma coisa nesse momento a respeito dessa arte, dessa construção, eu diria, além de agradecer a ela por ter me apresentado essa outra forma de viver, essa outra forma de sentir o que acontece comigo, dizer a ela que eu quero continuar e que aquilo que a gente vier a construir que seja sempre definitivo, que a gente aprenda sempre e que a gente possa, de alguma forma, transmitir isso que a gente vive para as novas gerações. Quando eu a conheci, ela já tinha 2 filhos. Meu irmão até brincou, né? Eu acho que você comprou um pacote fechado. E eu aprendi muito nessa relação, porque eles me deram muita alegria, me fizeram sentir, pouco a pouco, que era possível construir algo muito além
daquilo que eu imaginava que poderia ser uma relação a dois ou a relação a quatro. Não é? A quatro nós, almas, espíritos, ali presentes, trabalhando a nossa própria existência. E eu quero continuar. Eu diria que, se possível, transmitindo aos filhos, que são nossos, e a neta, já na outra geração, que é possível viver com a arte, que é possível conviver com a arte, e que, mesmo com todos os fracassos, com todos os sofrimentos, com todos os pensamentos, a gente consegue. A gente tem provado isso. E eu espero que nessa palestra vocês tenham percebido um pouco do que cada um viveu com conhecimento logosófico e o quanto a gente é grato a isso que a gente tem aqui. Muito obrigado.